Olá, tudo bom? Senhores, este é o NVP Cursos e Profissões, um bate-papo descontraído com quem está se preparando ou, no caso, já está no mercado de trabalho. É uma forma de tentar trazer um pouquinho da realidade do que acontece antes e, no caso, depois da festa de formatura. Meu nome é Mauro, mas quem interessa hoje é o Pedro, que é formado, tem a licenciatura em Física. Espero que ele nos conte como está sendo a sua aventura, a sua experiência na profissão. Pedro, como é que tu vai? E aí, Mauro, beleza? Tudo bom, Tô cara? bem, e tu? Pedro, me mata uma curiosidade, cara. Como é que tu caiu nesse mundo da física? Em que momento tu decidiu fazer o curso? Cara, isso começou com um professor meu, né? Ele explicava muito bem a física, ele usava muitos exemplos, e ele tinha um jeito de falar que encantava, porque pelo que ele falava, né, da física, né? O jeito com que ele falava, o entusiasmo que ele demonstrava. E aí eu me interessei, e aí já do ensino médio eu comecei a querer pesquisar mais e estudar mais física. Tu foi, Aí cap- comecei assim. tu foi capturado pela paixão do professor, então o amor que ele tinha pela matéria acabou te encantando e tu resolveu fazer o curso. Tu chegou a considerar outras possibilidades, Pedro? Sim, considerei engenharia. Tudo na área das exatas, dos cálculos e dessa área que é mais científica, é isso? Porque eu sempre achei essa parte da ciência, né, física, matemática, muito massa, sabe? Muito legal, diferenciado. Pedro, tu sabe que física foi uma das raríssimas matérias, né, que eventualmente me levariam de volta a uma universidade. Aqui na universidade, aqui na cidade, eu frequentava bastante, mesmo depois de formado, e eu fazia parte de um clube de astronomia, que era vinculado ali ao departamento de física da universidade. E eu me encantei, eu te entendo, eu acho que te entendo, Pedro, de certa maneira, porque eu também fui tomado por essa paixão, né? É tão fascinante essa compreensão da realidade que nos circunda, que é transmitida pela física, que eu me encantei. E considerava me inscrever no curso regular de física. E aí comecei a assistir algumas aulas. Te confesso que foi a maior experiência de humildade que eu tive na minha vida foi quando eu fui fazer cálculo 1, que aí eu vi que não, eu sou muito burro, era incompreensível para mim, eu não tenho a menor capacidade intelectual para entender aquilo. Como é que foi a tua experiência nos cálculos, Pedro? Cara, eu cheguei a gabaritar uma prova de cálculo, mas assim, eu vou te falar a real, eu nunca fui um aluno excepcional, fui um aluno bem mediano, mas por eu me interessar mesmo pela física, eu comecei a pegar livros de matemática fundamental, né? Sim, Matemática de ensino médio. Hoje eu dou aula tanto de matemática quanto de física, apesar de que eu tenho mais domínio, né? Digamos assim, porque eu só tenho 3 anos de formado, né? certo. E aí enfim, continuo treinando, né? Estudando e melhorando, porque eu tô querendo ir pro mestrado barra bacharelado em física. Tu já tem Que aí eu preciso de mais carga. Pedro, tu já tem um foco de estudos avançados ali no mestrado? Qual é a tua área de interesse? Cara, eu quero ir pra física e matemática, entendeu? Eu quero, ou então, se eu não for pra física e matemática, eu vou pra física computacional. Ou então, pra ser sincero, Mauro, eu vou pra econofísica. O que, Eu que, tô é, nesses três aí. que é economfísica? É porque a física, ela tem, quando você estuda, por exemplo, cálculo, Sim. a parte mais um pouco mais avançada, você estuda EDO, né? São equações diferenciais ordinárias. Uhum, E essas equações, elas têm aplicações diversas, né? Você consegue determinar até quando que a pessoa vai tomar um determinado remédio para ele ter o efeito desejado. Você consegue criar uma equação que descreva aquele fenômeno, entendeu? perfeito. E aí, no caso da econofísica, é você aplicar equações diferenciais, essas equações mais avançadas, ao estudo da economia, né? Porque a economia envolve uma parte de matemática. Um economista, ele é praticamente um matemático, ele estuda muito a matemática. E aí eu queria aliar os dois, né? Porque eu gosto muito de investimento, essas coisas. Pedro, do jeito que tu tá me explicando, então, o curso de física, ele abre para uma gama imensa de aplicações. Sim, é verdade. Não necessariamente, né, a pessoa vira ou acadêmico ou professor, especificamente na área de física, mas há essa ampliação de servir como subsídios para outras
funções, outros campos do conhecimento e pesquisa? Sim. Por exemplo, eu tinha um professor na época da faculdade que ele chegou a trabalhar em banco, entendeu? Uhum. E ele comentava com a gente que um físico é totalmente capaz de trabalhar num banco, né? Seja atendendo pessoas ou qualquer outra função ali. Porque esse raciocínio analítico, que é muito desenvolvido na física, tanto na física quanto na matemática e nas engenharias, faz com que você tenha. Não é que você é melhor, jamais. Você não é melhor que ninguém, mas assim, você consegue ter aquele olhar peculiar da ciência. Então, dá para você testar algumas coisas, né? Melhorar o atendimento, essas coisas, né? Eu entendo por isso, né? Porque eu Pedro, não. não sei se tu consegue fazer um comentário do pavor e do sentimento de insignificância que eu tive quando eu fiz cálculo 1, cara. Aquilo me Cara, pareceu. consigo. Como é que é isso pra ti, cara? Cara, mas assim, eu posso fazer uma pergunta para você? Todas, por favor. Mauro, quando você fez o cálculo, você fez o pré-cálculo? Não, não. Tu diz das. Esse é o problema. Tá. Eu caí Porque o logo que que em cálculo 1 acontece? porque era do currículo ali, né, de física. É porque geralmente as universidades elas colocam um pré-cálculo. O que que é o pré-cálculo? É domínio de funções, contradomínio, imagem de funções, função composta, função afim, função constante, entendeu? Aí vem um pouco de geometria, entendeu? Aí começa os conceitos ali de derivada, integral, para você não chegar lá na frente e ter essa dor de cabeça, entende? Olha, Mas eu entendo que é normal isso acontecer, tá? em minha defesa, eu tenho que dizer que, assim, 80% da turma rodava naquela cadeira, né? Era impressionante como o pessoal não vencia aquilo lá, né? Outra coisa que me chamou a atenção, Pedro, eu não sei se é na tua realidade, os cursos de física pequenos, poucas pessoas sobreviviam até o final do curso, né? Muitos Sim. entravam, mas se formar realmente pouquíssimo. Isso Eu queria só fazer aconteceu? um comentário. Todos? Sim, sim. Posso só fazer um comentário antes de responder essa pergunta? Por favor. Cara, mas assim, você falou da questão da humildade do cálculo. Uhum. Eu falei que eu cheguei a gabaritar uma prova, né? Mas assim, foi porque eu estudei demais, cara, entendeu? Eu realmente, assim, eu cheguei num nível assim que eu fiquei. Eu dormi sonhando, eu sonhei com cálculo, tô te falando sério. Não Então, assim, acredito. foi um negócio assim. E foi uma sorte, assim, porque eu nunca tinha gabaritado uma prova na minha vida. Entendeu? Então, assim, eu falei, caraca, bicho, isso aqui não vai acontecer nunca mais. Porque é o que eu tô falando, eu não era muito diferente da maioria, pelo contrário. Em muitos aspectos, eu era um aluno na faculdade já, inferior aos outros em nível de conhecimento. Entende? Então, assim, foi uma questão mesmo de se matar ali de estudar, entendeu? Para ver se conseguia alguma coisa. Então, é uma coisa natural, essa humildade que a gente tem que ter. Bom, fato, quem quiser fazer física vai ter que gostar de matemática. Demais. Quanto tempo foi teu curso, Pedro? Foi uns 4 anos e 6 meses aí, porque eu dei uma vacilada em algumas matérias e basicamente foi isso. Tu pode nos contar quais matérias que foram mais difíceis aí? Cara, EDO, que foi equações diferenciais, é muito difícil. Física das radiações também foi puxado. E a parte, como você mesmo falou, do cálculo, né? Cálculo integral, porque muitas vezes o professor pedia, né? O meu professor de física, né? De matemática, quer dizer, o Marco, ele pedia que a gente integrasse Uhum. a função, levava tipo uma folha, duas, dependendo da operação que ele queria ali, e depois eu tinha que voltar e derivar, porque o inverso da integral é a derivada. E aí eu integrava e depois derivava. E aí, cara, você errasse um pedacinho, você tinha que refazer tudo. Então, era muito difícil isso, entendeu? Era muita canseira. Na tua turma, Pedro, quantos entraram e quantos saíram? Cara, porque a minha grade era um pouco misturada. Então, assim, eu não saberia te dizer ao certo, mas entre 5 e 6 no máximo. Não tinha muitos alunos, não. Tu fez em universidade pública, privada? Privada. E é caro o curso de física? Não, não é caro. Geralmente, para as licenciaturas, muitas universidades dão subvenção, não? Sim, eles dão alguns descontos. Dão algum desconto e facilita, né? Eu tinha colegas meus que tinham que estudar, trabalhar, tinha filho já, era. E alguns deles até desistiram, né? Porque, enfim, não teve como. Fora outras questões também, um mesmo teve depressão e não se formou. Perfeito. Infelizmente, ele não teve como. Pedro, durante o curso, tu foi vendo essa enormidade de campos onde a física pode ser aplicada.
quais foram os que tu mais gostou, mais te chamou a atenção e que tu chegou a considerar, olha, vou trabalhar mais nessa área. Hoje tu falou na parte que subsidia a economia, mas durante o curso. Cara, durante o curso eu gostava muito da parte de a ligação da física, que existem pilares, né? Se você considerar dois pilares, né? Os pilastras, por exemplo, existe o pilar ou pilastra da física, e existe o pilar ou pilastra da matemática. E eu gostava da área que a gente chama de é uma matéria física matemática, que é essa ligação entre essas duas, né? É você utilizando equações da física ou da matemática para descrever um fenômeno físico, entendeu? Então eu gostava muito dessa parte, que inclui que é a parte de EDO, na verdade, né? É a que me encantou e a que eu tenho mais interesse de ir, né? Porém, o único problema, na verdade, Mauro, é porque eu não sei se aqui no Brasil seria uma boa ideia me especializar tanto para não ter um retorno financeiro, entende? Teu encantamento, Pedro, é por esse raciocínio abstrato, né? Sim. Por exemplo, astrofísica chegou a te encantar em algum momento? Eu sempre olhei assim as áreas da física com mais interesse pelas que envolvam mais a matemática. Uhum. Principalmente quando eu demonstrei a primeira fórmula da física, né? Quando eu demonstrei Teorema de Pitágoras, ou o volume de uma esfera, o cálculo, eu achei mais interessante. Eu acho que se fosse colocar como física, né, que existe o físico experimental e o físico teórico, eu seria mais pro lado do teórico, né? Eu gosto mais da parte de matemática mesmo, né? Do negócio puro mesmo, entende? A tua intenção, então, é permanecer acadêmico. É Assim, assim. cara, eu não vou mentir para você. Ao mesmo tempo que sim, eu olho para outras áreas. Porque, por exemplo, eu estagiei na polícia, né? Aqui do onde eu moro, né? Ora, Eu estagiei na documentoscopia, né? Na parte de grafoscopia. certo. O que consiste essa questão da grafoscopia? Você pegar uma assinatura sua, porque é muito comum, né? É muito mais difícil você tirar o DNA de uma pessoa através das digitais, das papilas, né? Do que você fazer uma assinatura dela e determinar se ela é autêntica ou não. E aí a gente fazia esse experimento. Inclusive eu tenho um artigo publicado na revista de criminalística aqui do Brasil, com o meu nome lá e de um perito. Inclusive foi meu professor, Pô, que na época de bacana. faculdade. Ele me chamou, né, e aí a gente fez esse processo. Só que a gente só fez com assinaturas de peritos, né, porque senão poderia dar algum problema, né, a gente tentar falsear a assinatura de outra pessoa, né. Enfim, é até criminoso isso. Cara, assim, aí a gente tava procurando só uma característica da assinatura, né, que eu vou tentar me lembrar agora, que faz muito tempo que eu fiz isso. Eu esqueci agora, caramba, cara. Não, tranquilo. É o momento de. É tipo assim, vamos supor, Mauro, você tá assinando seu nome. Seu nome é Mauro Hoffman, certo? Uhum. Então você coloca lá Mauro. Quando você escreve o O de terminar o Mauro, você tira a caneta do papel. A gente estava medindo o tempo que leva para você tirar a caneta e voltar a escrever o nome, que é o Hoffman. E aí a gente estava tentando determinar se esse momento airstroke, o nome, né? O que acontece? A gente pegava várias assinaturas de pessoas e determinava, será que tem como eu descobrir a autenticidade dessa assinatura dessa pessoa Sim. com base nesse tempo de eu tirar a caneta? Será que é possível? A gente descobriu que alguns sim, alguns é possível sim, se manter esse mesmo tempo. E aí você determina, realmente a assinatura do cara, sempre tem esse tempo aqui, essa faixa de tempo aqui para ele tirar a caneta e voltar a escrever o nome dele, o segundo nome. Só que alguns nem tanto. É uma busca de padrão, Pedro. Sim, exatamente. É isso mesmo. Isso foi no teu estágio? Eu não compreendi muito bem. Eu fiz 2 estágios, na verdade, né? Uhum. Eu fiz o estágio de iniciação à profissão de licenciatura, né? De professor, né? Sim. De docência. E dei aula alguns momentos, né? Em escolas públicas aqui. E depois eu fui convidado por um professor, né? Que é esse meu professor, que virou perito. E me chamou para trabalhar ali com ele, né? Fazer esse trabalho científico, né? Ah, que bacana. Pedro, tu levantou uma boa questão aí. Existe o curso de bacharelado em física e o de licenciatura em física. São complementares? No teu caso, tu fez licenciatura, né? Sim. No caso, eles não são bem complementares. Eles buscam áreas diferentes, né? O licenciado, ele é preparado para dar aula. Certo. Entendeu? E o bacharelado, ele é mais uma carreira mais acadêmica. Uhum. Mas por que eu fiz licenciatura? Porque aqui no Brasil, como
Acho que você já tem essa noção, né, Mauro? Diga. Aqui é muito difícil, né, cara? Tipo Ah, assim, você se forma em bacharelado. Você não tem uma área em si para seguir, entendeu, ô Mauro? Você não tem, tipo uhum. assim, você se formou, você vai para uma empresa. Que empresa que você vai trabalhar aqui como bacharelado? Se até um engenheiro formado em mecânica, engenheiro de eletricidade, né, eletricista, ele sai da faculdade e muitas vezes ele vai ser Uber, né? Infelizmente, né, a gente perde esse capital humano. Na Então, tem isso. universidade que tu cursou, Pedro, havia a possibilidade de fazer bacharelado? Sim, havia. Tá. Não, Mas eu porque, não optei por fazer. porque ao menos aqui Eu, na região os cursos estão sendo extintos, né? sim, é verdade, isso mesmo. Você tem razão. O professor de física é uma raça em extinção, né? Me parece. Olha, Eu- para você ter ideia, desculpa te interromper, Mauro, Não, pode por continuar. favor, aqui é o programa teu, cara. Tipo assim, aqui, cara, que eu contei de professores de física, de formados em física ao todo, tinha por volta de uns 300, 450 no máximo. No máximo. Não tinha tantos assim, não. E muitos saindo da área. Eu sou, inclusive, que eu não comentei com você, mas eu passei em outro concurso, né, de outra Certo. área. E aí eu pretendo. Física para mim vai ser um hobby, entendeu? Vai ser uma coisa que eu vou continuar estudando, mas como hobby. Eu vou me formar, vou ser bacharelado, e mestrado, doutorado, mas como hobby. Porque o ambiente de sala de aula é muito complicado. Acredito. Pedro, mas quem for fazer física, inevitavelmente vai passar pela experiência de sala de aula, né? Tem que ter Sim. um gosto por ensinar, vai ter que ir para a sala de aula. Pedro, tu falou 350 aproximadamente professores de física no estado, Não, é porque, na verdade, eu moro assim entre o Goiás e o DF, entendeu? certo? Então, assim, eu dou aula no DF. E no Goiás, na verdade. Mas, assim, no DF tem por volta disso. Ah, perfeito. É insignificante, considerando que pelo menos teria que ter um professor em cada escola, né? Sim, verdade. Então, além de tudo, é uma carreira que tem demanda. A pessoa Sim. se, né, falta professor de física no mercado, né? Mas aí, ô Mauro, estão sendo substituídos por engenheiros que não estão querendo ir para a área, ou não estão conseguindo a oportunidade também, que infelizmente acontece, né? Uhum, Aí, eu, por exemplo, teve um colega meu agora, né? Na verdade, ele é irmão de um colega meu, que ele é professor de matemática, um professor top de matemática, muito bom mesmo. E o irmão dele está se formando em engenharia elétrica e ele estava querendo participar da minha aula, né, para ele pegar um pouco de experiência, para ele poder depois dar continuidade numa como se fosse uma complementação em pedagogia, educação, para ele poder dar aula, entendeu? Pedro, eu não tinha essa noção. O pessoal das engenharias está indo para a sala de aula por falta de professor de física. Sim, é verdade, Ora, é ora, verdade mesmo. puxa vida. Tá faltando muito. Tem até se você pesquisar depois, no JPBF, eles falam muito, teve até acho que é o Silvio Coerich, né? Eu acho que ele era até formado em matemática ou física. E O ele fala um negócio interessante. que é Ele fala bem assim, JPBF? que jovem, pobre, eu Ah, não sei qual é a continuação, tá. esse termo aí. Entendi a piada. Tá. E aí? Aí ele fala que, tipo assim, se você quer se formar em física, você tem que fazer um mestrado. E Uhum. eu concordo com ele. Se você quiser ganhar um pouco mais de grana, tá um pouco mais estável com a física, essa é uma opção. Mas ficar só na graduação não é uma boa ideia. Porque você pode estar numa escola pública que não é boa e muda para outra, ou até numa escola particular. Tem muitas escolas boas por aqui, mas mesmo assim ocorre de você lidar com alunos que não estão querendo muito, entende? O É, aprendizado. Pedro, quanto tempo tu ficou em sala de aula? Só- Agora está fazendo 3 anos. E é difícil, é complicado, Demais. porque já não é uma matéria assim muito fácil para o pessoal, né? Já tem Sim, o desafio natural de ser física. Por outro lado, ela tem um encantamento. Todo mundo quer saber do que as coisas, como o mundo funciona, né? Como é que é o hardware e o software da existência, né? Eu acho que essa chave da física para mim me encanta e eu acredito que para todo mundo encante, né? Saber como é que funciona o mundo, né? Do ponto de vista mais objetivo. E tu consegue transmitir isso, tu tem conseguido transmitir isso para os teus alunos. cara, assim, para os que querem, sim. Igual, por exemplo, essa semana eu falei sobre
o porquê que o céu é azul, né? Falei do o espalhamento Rayleigh, É que é ótica, no caso. ótica pura, né? Envolve um Uhum. pouco de refração também da luz. Mas assim, o problema do Brasil, aí entra um problema do Brasil que eu não tenho como deixar de citar, entendeu, Mauro? Por Que é a favor. questão da gente ser muito teórico, né? E aí, quando a gente tenta ser mais prático, tem um problema que é os vestibulares, né? Que cobram muito a parte teórica. E aí você tem escolas que é só Ah, teoria para vestibular e outras que é só prática, mas aí você forma um bom cidadão, mas não forma alguém que vai fazer faculdade. E aí os pais não gostam, né? Aí você tem um problema, tem um tem, dilema, né? tem esse dilema, Pedro, de dar aula para pelo conhecimento ou dar aula para passar em vestibular ou concurso? Sim, sim, tem sim. Porque tem aluno que simplesmente, assim, porque assim, o Mauro, tem gente que não entende que para aprender física, eu tive que vestir a camisa. Eu Uhum. tive que passar a noite sem dormir, lendo livros, entendendo a matemática, sofrendo para aprender, entendeu? E muitos desses meninos, eles não entendem o que é essa disciplina para aprender as coisas. É semelhante a você desenvolver a inteligência, que é no caso da física, né, que eu tô falando aqui, é Sim. a mesma coisa de você ir para uma academia e tentar ficar forte, não vai ser de um dia para o outro, entendeu? Enquanto eles estão preocupados com, eu não consigo resolver um produto notável, eu não consigo resolver uma equação do segundo grau, um problema básico ali. Aí eles não entendem que, tipo assim, a minha caminhada para resolver aquilo ali é de muito tempo. É óbvio que eu vou ter mais facilidade que eles. E aí eles ficam chateados e simplesmente não tentam mais. E aí a gente fica naquela de tentar puxar eles de volta, né? Que é muito difícil. Pedro, tu mantém contatos e relações profissionais com os teus colegas? Sim. Inclusive eu me casei com uma colega Oba! de faculdade. Também é professora de física também. Eu não sei se é uma grande coincidência, mas os físicos que eu conheço também casaram com colegas. Eu acho que tem uma questão de afinidade aí, intelectual. Não pode ser uma amostra muito parcial, mas é o que eu tenho observado aí entre o pessoal da física. Pedro, eu estou muito impressionado. Tu é o físico com mais interesse pela física teórica que eu conheço, viu? Pela física matemática. Bom, no final das contas, tu vai acabar carregando mais cedo ou mais tarde esse conhecimento para outros campos. Tu não pretende ficar mais tanto tempo em sala de aula, ao menos nesse nível ginasial aí, primeiro, segundo grau. Sim, é isso mesmo. Eu gosto muito da física, sabe, Mauro? Pra você ter ideia, eu tenho um livro aqui que inclusive eu peguei emprestado com um colega meu, né? Fundamentos da Física, né? São 3 livros, cada um deles levando uma parte da física. E eu tô resolvendo ele todo, né? Queria resolver até o final do ano, mas não vou dar conta. E, O, o, assim, cara, o teu hobby é fazer cálculo, então. é gostoso, cara. É gostoso você pegar assim e começar umas questões assim, você fala, caraca, velho, como é que eu resolvo isso aqui, cara? Como é que eu avanço nisso aqui? Ô, Ó, Pedro, tem uma questão agora ah, que eu tô pegando agora, que é bem assim, né? É uma caixa, né? Ela tá sendo puxada por um fio e tem certo. um pezinho, tipo, meio que ligado nesse fio. Uhum. E ele pergunta quantos bloquinhos são necessários para fazer com que essa caixona se mova. Cara, é um cálculo assim que, puta merda, é muita coisa, cara. E eu tô com ela ali guardadinha para esse final de semana agora, eu dar um jeito de resolver ela, eu tenho que resolver. Entendeu? Tem que ir para frente. Pedro, e o futuro hein, da física, considerando assim que eventualmente não haja tantas pessoas que tenham, né, prazer nesses desafios, o que tu tá achando, hein? Pessoal, você vai conseguir suprir daqui para frente a quantidade de físicos? Não, eu acho que não, Mauro. Eu acho que não vai suprir, não. Porque não tem como falar disso sem falar do ambiente escolar, né? O ambiente escolar, ele tá ficando assim muito difícil. Sabe por quê? Hum, Porque você pega um professor de matemática, de física, de química e até de biologia, são matérias que, querendo ou não, elas têm uma carga. Não é que ela seja melhor que as outras, mas ela parece apresentar um pouco mais de dificuldade. E o que tem acontecido, pelo menos aqui na região onde eu dou aula, tem alunas acusando professores de assédio, de outras coisas, ainda que possa acontecer, eu reconheço que possa acontecer, mas devido à dificuldade da matéria, uhum. algumas têm feito isso para tentar tirar o professor, para tentar conseguir de alguma forma passar na matéria, apesar de todas essas facilidades que já tem o nosso sistema educacional. Mas tem acontecido isso.
Pedro, a questão do ambiente escolar, então é algo que alguém que pretenda fazer física vai, vai ter que levar para sua balança. Sim, com certeza. É Diria que é inexorável. 80%. 80%. E é pedreira, Porque é complicado. demais. É porque assim, Mauro, ó, eu, por exemplo, no meu primeiro ano como professor, eu comecei a dar, eu fiz umas provas aqui e entrei para dar aula em algumas Uhum. escolas, né? E aí, beleza. Cara, no meu primeiro ano de escola, uma aluna me acusou de assédio. Nossa. Eu não me aproximava da aluna, Uhum. eu não tocava na aluna, eu não olhava para parte nenhuma de aluna, eu não tinha e-mail, nem WhatsApp, nem nada de aluna. E aí eu fui acusado. Isso me impressionou e me deixou muito triste com a área de educação, porque eu vi que eu posso ser acusado de qualquer coisa, ainda que eu não tenha feito. Uhum. Eu não posso ser muito rígido, entendeu? Por quê? Porque senão eu vou perder meu emprego. Vou perder meu emprego, eu vou responder um PAD, eu vou responder uma, um processo criminal, e aí para mim não compensa. E aí eu penso o seguinte, é melhor eu estudar, já que eu me desenvolvi tanto na física e Uhum. ainda continuo me desenvolvendo, pois eu reconheço que eu sou pouco de conhecimento, né? Eu reconheço que eu posso conseguir galgar uma coisa melhor para mim, entendeu? E aí eu uso a física como um hobby, um gosto pessoal mesmo. Assim como os gregos antigos faziam, como os físicos antigamente faziam, que muitas vezes eles até tinham outro trabalho que não era a física era um hobby para eles. E tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Pedro, eu tô impressionado, porque do jeito que tá contando, né, ou da forma como eu tô entendendo, esse ambiente escolar tá ficando hostil de tal monta que a pessoa tem que ficar o tempo todo se protegendo, tomando salvaguardas para, né, como tu comentou, não ser incriminado ou acusado. Não parece que é exatamente um ambiente muito agradável, né, de conviver o tempo todo. Sim, sim, é verdade. É realmente dessa forma. E assim, não que sejam todos, tá? Todas as alunas, todos os alunos sejam dessa forma, mas vez ou outra acontece, né? Uhum, Porque. E aí você fica assim, né? Você fica meio com medo, né? Com meio receio, você já tem mais cuidado, mas aquela coisa, né? Aí você encontra, às vezes, alunos que precisam de um apoio maior, porque, assim, Mara, a gente encontra pessoas que muitas vezes não têm pai. sim. E aí ele vê em você, talvez, um pai que ele nunca teve. Então ele conta coisas para você, entendeu? E aí você tem que ter aquele certo cuidado para a pessoa não se aproximar demais e, quem sabe, ela querer dar a doida e falar que você fez alguma coisa que você não fez. Poxa. Então é muito difícil, entende? Educação hoje em dia está muito complicado. Mas a vantagem é que a física, junto com outras matérias, como a engenharia, você se dá bem praticamente em qualquer. Isso, na minha opinião, tá? Sim. Você se dá bem em praticamente qualquer área. Né? Eu tenho programado, né? Aprendendo a programar, porque para estudar física, programar ajuda também, né? Para você resolver algumas coisas mais rápido. Ah, tu foi pra programação também? Eu gosto de programar, eu acho Uau. legal. Eu sou meio doido, entendeu, mano? Não liga não. Não, não, o pessoal da física já tem, né, um estereótipo de alguém muito curioso, então não me surpreende nada. Me surpreende um pouco o teu tempo, que tu tenha, né, energia, tempo para ampliar teu leque, né, desse ponto. Eu gostaria de voltar, Pedro, a te perguntar sobre programação, mas só para finalizar um negócio de escola, Uhum. essa história de aprovação ou passar os alunos de ano em ano. Porque assim, ó, na faculdade, o pessoal que faz física, voltar para o trauma do cálculo um, não é incomum conhecer gente, eu fiz 6 vezes cálculo um, 10 vezes cálculo 2, e simplesmente a pessoa não vai passando para frente, né? Eventualmente isso acaba redundando nas turmas bem enxutas lá nas formaturas. Mas nesse ambiente de escola, como é que funciona? Os alunos são passados ou todo mundo de fato atinge os requisitos adequados, mínimos ali para passar de um ano para outro? Cara, assim, não, eles não atingem. Na maioria das vezes a gente tem que. Porque assim, a nossa educação, ela é assim, você passou uma atividade, passou um trabalho, passou uma prova, Uhum, você vai percebendo o nível dos alunos e você vai vendo que você não pode ir muito além. Porque se você cobrar demais, eles não vão tirar nota. Se eles não tirarem nota, eles não passam. Se eles não passarem, o conselho de classe, você vai ter um problema. Porque a coordenação e a direção vão cair em cima de você. Por que uhum. que os outros professores passaram e você não passou eles? Aí você tem que escrever um monte de documento, você tem que resolver um monte de questões, entendeu? A- Daqueles alunos.
as turmas ganham, Pedro, uma uniformidade? Digamos assim, tu disse, eu avalio a condição daqueles alunos. Acredito, então, que se forma uma certa uniformidade de potencial, de interesse dessas turmas. E como tu lida com os expoentes, pessoas que são, né, diferenciadas e que apresentam, de fato, um interesse, um desempenho superior? Eu tenho alunos, né, poucos, que são desse nível. E o que eu faço? Eu demonstro fórmulas com eles, né? Falo aqui, ó, essa é a demonstração de uma equação, por exemplo, de Torricelli, Uhum. que é uma equação da velocidade que não depende do tempo. Demonstra a equação fundamental da ondulatória, eu mostro para eles, entendeu? Às vezes até usando cálculo. E aí, mas assim, de leve, de vez em quando eu faço alguma coisa assim para avançar um pouquinho mais, ou recomendo alguns livros. Igual eu tenho um aluno meu que ele é muito bom na parte física, ele gabarita as minhas provas. O que eu faço para ajudar ele? Eu falo, cara, ó, você já tá no nível bacana na física, mas aproveita, estuda um pouco sobre investimentos também, para quando você se formar, você ter alguma noção disso também. Eu passo alguns livros, aí eu converso sobre histórias da física com eles também, para dar uma ajudada, para eles terem um pouco mais de bagagem, né, nessa área. Quando eu vejo alguma dificuldade na matemática, eu falo, ó, vai lá estudar isso aqui, ó, para você melhorar mais, pra você aprender mais. Mas geralmente, se o ambiente é de escola pública, Uhum. eu não consigo fazer tanto. Aí esse aluno acaba ficando subdesenvolvido, vamos dizer. Ele poderia ir mais, o potencial dele é muito alto para melhorar muito mais. Tô falando sério, assim, Mauro. Tipo assim, Uhum. aluno que você sabe que poderia trazer um prêmio pro Brasil em alguma área da física, de alguma coisa, sabe? Ser um cara, assim, que vai representar o Brasil. Mas, infelizmente, eu não tenho como, porque se eu levar o nível da aula muito, os outros não acompanham. E aí eu sou taxado de um péssimo professor. Porque eu tô indo muito, entende? Entendo, entendo. Então eu tenho que fazer esse jogo assim, né? Às vezes eu pego depois de dar aula, chamo esse aluno ali na minha mesa e a gente vai, ó, vamos demonstrar aqui, porque eu sei que os outros não vão conseguir acompanhar. Eu não, infelizmente eu tenho que fazer essa separação. Pedro, o que são as Olimpíadas de Matemática? Cara, a Olimpíada de Matemática, ela é digamos assim, é como se fosse um campeonato, né, de matemática e de física, né? E Uhum. ali você vai testando um aluno, né, a cada nível, né? Tem um aluno meu, inclusive, que ele chegou se eu não me engano, foi bronze. Acho que ele chegou a bronze de física. Ele estava até com algumas questões, a gente estava estudando com ele, eu estava estudando com ele, mas devido ao tempo, né, que eu tinha que vencer conteúdo, eu acabei não conseguindo ajudar ele muito. Mas aí, dessa vez, ele não tentou, ele não fez todas as provas, né? Ele fez só a primeira etapa e depois parece que ele tipo, não conseguiu dessa vez. Tá me explicando assim, bem simplificadamente. Não é pegar uma calculadora e quem joga mais longe. Tem. Tem É... problemas específicos. Ah, Tipo assim, suponhamos que você seja, sei lá, essa uma questão do primeiro nível ali vou usar como exemplo a matemática, tá? Porque da certo. física envolve mais coisas. Aí, sei lá, uma questão que, uma cerâmica é 4 metros quadrados, suponhamos. Certo. Então, para essa região aqui, quantas cerâmicas serão necessárias para preencher todas? É esse tipo de questão que eles cobram na área de Existe. física. Na área de física, sei lá, eles falam, um carro se move. Quer ver um exemplo perfeito para você? Sabe aquelas rampinhas de skate? Sei. Chama de plano inclinado na física? Você deixa uma bolinha caída ali e você monta uma questão onde você pergunta pro aluno qual aquelas vão ter mais impacto ao bater numa parede. Você coloca uma parede de madeira ali, bem no finalzinho da coisa, e fala qual que vai ter mais impacto. Se é a mais pesada, se é a mais leve, se é a mais pontiaguda, se é a mais achatada, e aí você vai perguntando. E aí você cria questões sem tanto cálculo, porque não pode usar calculadora. Ah, que interessante. Não, eu conheço só de nome, né? Mas imagino que sejam áreas afeitas. Pedro, assim, física acaba sendo, para a maioria das pessoas, um pouco uma área obscura. As pessoas não têm muita ideia, muitas vezes, do que estão falando quando se fala em física. Outra coisa que me chama mais atenção é quando o pessoal gosta muito de falar: ah, não, isso aqui é provado pela física quântica. Tu não tem urticárias cada vez que tu escuta isso? Cara, na verdade, quem tem mais é a minha esposa, né? Que é da física também, ela fica com mais Aham. raiva, né? Alguns colegas, eu Sim. também ficavam. Mas eu procuro, assim, eu dou risada. Aham. Porque assim, ô Mauro, o que a gente pode fazer? Chega um cara, vou te dar um exemplo disso. Um Sim. cara que fala que é coach quântico. Pô, Isso, cara, o isso. que tem a ver o cara envolver motivação com isso?
Você entende? Tipo Eu assim, entendo que como ninguém sabe do que tá falando, e parece um nome bonito e parece científico, então eles metem quântico em qualquer coisa. Olha, a física quântica comprovou isso. Se eu dou risada, eu fico imaginando as pessoas que são da área, né? eles dão muita risada. Mas o problema é que a gente dá risada, mas ao mesmo tempo isso é preocupante. Porque, ó, por exemplo, só vou te citar um exemplo. Por favor. Aqui no Goiás, tem até um filme desse, né? O Césio 137. Aconteceu Ah, na sim. cidade aqui de Goiás. Sim. Lembro O bem. pessoal queria pegar aquele um pó, né? Eu não me lembro de qual elemento que era radioativo, É né? Césio Enriquecido. 137. Oh, é Césio, mas sou Zé, né? Enfim, aí pegou o material, passaram no corpo inteiro. Uhum. Cara, o pessoal começou a ter doenças. Sabe o que o pessoal queria fazer? Jogar na água. É jogar. Mauro, você Sim. imagina jogar material radioativo na água. O que ia acontecer com os peixes ali? Eles iam ficar doentes. Se eles ainda conseguissem se reproduzir, todos os peixes que se reproduzissem iriam nascer com alguma sequela, alguma doença. E isso poderia incidir na gente, porque o ser humano come os peixes, né? Então, assim, é um absurdo. É um absurdo, Os cara. peixes mutantes, né? Terratológicos. É, Ali no. então, Eu acho que no. com 3 olhos. Eu acho que é no Simpsons. Simpsons, né? Que tem os peixes que ficam no lago ali da Sim, usina nuclear, né? Essa área não te encantou, Pedro? da física É. médica. É, Cara, assim, a área nuclear mesmo, né? cara, é porque assim, eu ainda, como eu tenho pouco tempo de Uhum, formado, eu ainda tô me organizando financeiramente e tal, né? Eu, entendo. eu tô precisando ainda me firmar melhor financeiramente, que aí eu quero seguir pro meu bacharelado, que eu vou fazer primeiro o bacharelado, né, de física, Ah, e perfeito. depois, Isso é particularmente interessante, Pedro. Bom, tu encerrou a licenciatura, né? Agora uhum, tu fará, acredito, as cadeiras complementares para a graduação em bacharelado. É isso? sim, é isso mesmo. Ah, bacana, bacana. E E aí, aí, e aí agora eu tô naquele processo, Mauro, digamos, pro físico e pro matemático, uhum, quanto mais domínio de matemática e de física você tiver, é como se fosse um pedreiro ou um mecânico que tem ferramentas melhores, aham. entende? Então, para eu ir pro bacharelado e pro mestrado, eu só quero ir quando eu ficar à vontade, falar assim, não, cara, eu tô tranquilão para entrar ali, entendeu? Não que eu vou chegar lá arrasando, mas eu quero chegar no nível mais alto, para eu sair no nível ainda melhor, entendeu? Porque se eu sair, se eu entrar agora, eu vou sair no nível bom. Eu não quero sair bom, eu quero sair excelente, entendeu? Pedro, vamos por parte. Tu vai conquistar o teu bacharelado e vai fazer aplicação para o mestrado. É isso? Sim, isso Tá. mesmo. E essa aplicação para mestrado, tu pretende fazer em universidade brasileira? Brasileiro. Eu já te fiz essa pergunta antes, mas eu vou repetir. Qual área tu pretende fazer o foco dos teus estudos no mestrado? Cara, eu tenho dado uma olhada aqui nas universidades mais próximas aqui Uhum. e teria ligação. Uma delas teria ligação com a oncologia, né, do câncer. Mas Oncologia. aí Ah, então eu já não sei, eu tô pensando ainda. é a física biomédica. É. E a outra seria ligação mesmo, porque tem uma parte agora que eu não me lembro agora exatamente o nome, né, do mestrado. Uhum. Faz um tempo que eu olhei, que era. Aqui eu vou falar do jeito que tá lá, tá? Por Que eu favor. vi lá. Física matemática e suas aplicações e equações desenvolvidas por nós mesmos, né? Que é um, Uhum. um cientista daqui da UNB, né? Daqui do DF. Ele trabalha, inclusive, ele é colega de um professor meu, de um outro professor meu. E eu até já conversei com ele já, um professor meu, de ir para lá para fazer essa parte do mestrado, né? Que aí seria o quê? Esse estudo mesmo de equações avançadas, Sim. usando um pouco de programação. Por isso que eu estou vendo um pouco de algumas áreas, para eu chegar lá mais inteirado do assunto, entende? Poder ligar esses assuntos. Programação, física, matemática, né? Inevitavelmente, o pessoal da física vai ter que ter uma afeição ali pela programação. Sim, é porque eu acho que é porque, Mauro, a programação ela é gostosa de aprender, entendeu? Eu acho que é por conta disso. É um negócio assim que você, por exemplo, eu já tive provas para corrigir que eu peguei o trabalho ali, a Python, por exemplo, Uhum. escrevo lá o código e ele resolve as equações para mim. Eu vou só anotando o resultado, que eu tô com preguiça de fazer, de ficar ali fazendo conta, entendeu? Sabe, Tô no Pedro, sábado, no a domingo. programação é uma área que eu não tenho a menor ideia do que se trata, viu? Eu tenho um profundo respeito, encantamento aí pelo pessoal da programação. Um dia
Um dia eu gostaria de conversar com alguém que pudesse me explicar. Mas, ok, mas afinal de contas, o que eles fazem, né? Tu usa Python, Uhum, eu uso Python. que É é porque o Python é melhor para estudar a parte, inclusive, da que a gente comentou da quântica, né? Então, fica melhor para você estudar caos em Python, né? Que é a questão de física quântica, né? Tunelamento, essas coisas dá para você estudar melhor. O princípio de Heisenberg. Então, eu queria aliar as duas coisas por conta disso. Então, começou mais como interesse, um hobby, né? E aí eu fui gostando e gostando, e agora eu quero me forçar mais a estudar essa parte. Pedro, eu tô impressionado com o leque de opções que alguém que vá para física tem à sua frente, né? É impressionante. O pessoal às vezes fala do direito, né, que seria uma carreira que abriria muitas portas, mas a física também, né? É impressionante, né? Desde matemática financeira, a física mais teórica, acadêmica, né, em todos os âmbitos aí sociais, eu tô impressionado. Ela tem esse ponto, mas o problema, Mauro, é que demora, né? Para você ir chegando nesses pontos, né? É como você falou, por exemplo, um dos primeiros problemas quando você entra no curso de física é o cálculo, né? E Uhum. quando você vai para essas áreas, tem as suas próprias dificuldades também. Então, eu acho que por isso que não tem muita demanda, né, de físico, porque não tem se formado tantos. Porque é um negócio que já de início você já toma uma rasteira, né? Bem quando você tá iniciando, você já sente o negócio, cara, isso Bom, aqui é, é um ritual cara, de passagem, né? Se o sujeito é tão interessado e tem inteligência suficiente para passar por aquilo, bom, aí ele pode estar apto a enfrentar, né, todo o universo. Para mim foi uma experiência de humildade muito grande. Eu disse, não, mas eu sou eu muito acho, Mauro, burro, cara. Eu sou muito eu burro. acho que você deveria tentar de novo, sabe? Você, pelo que eu conversando aqui com você, eu percebo que você seria, Não, seria muito bom você tentar de novo. questão de física, Pedro, é que assim, de fato, é um universo que me encanta. Eu realmente gosto da parte de ótica, da dinâmica de fluidos, essas coisas eu gosto. Né? Agora, uma coisa é gostar, outra coisa é tu ir a fundo e estudar não só o que tu gosta, né? Aliás, é até uma pergunta que eu queria te fazer. Quando a pessoa vai fazer a faculdade, ela não vai estudar só o que gosta, né? Ela tem que estudar o que não tá afim também. Sim, é verdade. E quem quiser fazer a faculdade de física vai ter que se defrontar com essas dificuldades e com as coisas que gosta e também com as coisas que não gosta. Né? Não é só como o campo de possibilidades da física é muito grande, vai ter de tudo, né? De todos esses campos. Cara, eu não gosto de acústica, viu? Já vou falar Pô, logo aqui que eu não gosto de acústica. muito interessante, porque eu estive lendo sobre a acústica agora essa semana para preparar a questão de entrevista e os equipamentos. Né? Tem todos esses jargões da parte de acústicos, decibéis, absorção. Bom, é um universo, né? Também é mais um campo que a física permitiria. Pedro, me mata uma outra curiosidade. O que tu Uhum. gosta de ler? O que o cara da física, o que tu gostava de ler antes de fazer? E se tu permaneceu com esses mesmos interesses hoje, depois de grande, né, de adulto? Pode falar de tudo? Por favor, Que eu essa gosto. é a ideia. Bom, eu gosto de ler sobre investimento, né? Eu acho extremamente importante. Eu gosto de ler também sobre física, mas eu não costumo ler tanto de física porque eu tenho já os livros que eu estudo, né? Então é um estudo à parte. Então eu não Os, leio tanto sobre física. os clássicos da divulgação de física e ciência, do Stephen Hawking, tu leu Já todos? li, já. Não todos, mas eu já li alguns. É porque é aquela coisa, eu tenho uma certa visão, Mauro. Eu não gosto de falar isso, mas infelizmente eu vou ter que falar. Diga. Um pouco mais humilde. Eu não quero ir para uma área muito avançada da física para ler sobre divulgação se eu ainda não me sinto à vontade, por exemplo, na parte um do cálculo, Uhum. por exemplo, né? Então eu quero fazer a escada, entendeu? Eu quero ir subindo aos poucos. Eu leio um pouco, mas aí subo mais um pouco a minha escada de conhecimento, fazendo exercícios, estudando, demonstrando fórmulas, e aí depois eu vou chegando nos pontos que eu quero. Um exemplo que eu quero estudar, por exemplo, da matemática, que Uhum. eu curti bastante, é a criptografia, Olha, entendeu? Só que é aquela coisa, né? Eu tenho que ir primeiro galgando áreas maiores, né? criptografia é a vanguarda, né, do interesse
da física e matemática hoje em dia, né? Só se fala disso. Sim, sim. Inclusive, isso aí surgiu depois que eu assisti aquele filme do Alan Turing. E aí eu falei, cara, aqui eu tenho que dar uma lida. Aí comecei a ver umas palestras, porque eu nunca tinha assistido esse filme, né? Aí comecei a ler umas palestras, comecei a pegar uns livros de física, de matemática. E aí eu fui ficando doido. Aí eu falei, não, deixa eu continuar no meu estudo aqui, pedra sobre pedra, e aí depois eu vou para essas partes mais avançadas. Porque senão, Mauro, a gente aprende pouco de uma área e pouco das outras. Então tem que ir evoluindo, né? De pouquinho, ter essa disciplina de evoluir com calma. Pedro, tu estava comentando lá no início de que foi um professor de física que te acendeu a chama do interesse, da curiosidade pela carreira. A minha curiosidade é se ele acendeu algo que já havia antes, no teu caso. Rapaz, Diga. eu acho que eu já sou meio doido, sabe, Mauro? Porque Hum. pensa o seguinte, eu gosto de programar, eu gosto de ler sobre investimento, eu gosto de física, eu gosto de matemática, eu gosto de ler sobre astronomia, astrofísica, eu gosto de ler, por exemplo, livros sobre filosofia, eu acho super interessante, eu acho um negócio assim surreal, entendeu? Uma pessoa formada em filosofia e tal. Então, eu tenho um problema muito sério, porque eu começo a fazer uma coisa, eu começo a gostar. Eu comecei a correr há pouco tempo e eu comecei a gostar. E aí agora a corrida começou a tomar um lado, tomar meu tempo demais. Eu falei, não, agora tem que parar. Então eu sou tipo eu não sei explicar, mas eu sou muito assim, eu não posso me dedicar um pouquinho mais a uma coisa, senão eu começo a gostar. Claro, nunca nenhuma vai ser maior que a física, mas ainda assim eu acabo desenvolvendo gosto pelas coisas e começo a pesquisar e ler mais sobre elas e acabo aprendendo mais sobre aquela coisa e aí o céu é o limite, entende? Eu tenho esse problema, é um defeito meu. Não me parece defeito, muito pelo contrário. Pedro, no final das contas, me parece que tudo está baseado na curiosidade e no empenho. Né? Não adianta a pessoa só ter curiosidade, ter curiosidade de muitas coisas, mas não tem o mínimo empenho em estudar, em pesquisar e levar essa curiosidade adiante. Né? Ela acaba não dando frutos. Né? Eu fui muito impactado quando eu era pequeno pelo Carl Sagan. Né? Fez muito com que eu tivesse curiosidade. Porém, eu não tive empenho. Tá? Uhum. Eu só permaneci na superfície, nas coisas que eram divertidas, nas coisas que eram né, encantadoras pela curiosidade. Mas, né, no teu caso, Pedro, a pessoa exige esse empenho. Né? Em algum momento a pessoa vai ter que sentar na cadeira e fazer a coisa a sério. Né? Então, para chegar nos níveis mais complexos da física, a pessoa teve que, né, tem que passar pelas agruras dos cálculos, da coisa muito mais, né, que exige mais esforço. Eu Então, percebi isso, diga. Mauro. Eu percebi isso, Mauro, porque eu estava conversando inclusive com um colega meu da matemática, e eu comentando assim com ele, caramba, e eu tenho pouco tempo, né? 3 anos ainda é um pouco tempo, né? Como docente. E eu conversando com ele, eu falei assim, cara, eu tô vendo umas questões assim, puxada, e eu tô demonstrando fórmula, e tá difícil de entender isso aqui e tal, e eu estudo e nada sai. E às vezes fica mais de uma hora numa questão tentando ir pra frente, né? E aí ele falou bem assim pra mim, Pedro, você tem que entender o seguinte, a física e a matemática, ela humilha todo mundo, quem sabe, quem não sabe, quem é bom, quem não é. Então aceita. Isso eu já depois de formado, entendeu? Então eu tô mais nessa agora de aceitar que vai ter coisas que não vai sair de início, né? Que eu vou ter mais dificuldade e faz parte da vida, né? Para quem é religioso, por exemplo, o único que é realmente o único matemático supremo é Deus, né? E não tem mais que ele. Então a gente nunca vai alcançar esse nível de excelência suficiente para ser perfeito em tudo, né? Então é uma questão de aceitação e humildade, né? Eu acho. A tua impressão, então, é que nós não vamos descobrir tudo ainda. Não, não vamos. Haverá sempre um espaço para o mistério. Aquilo que a gente vai ter que Sim. aceitar e controlar a nossa arrogância de que vamos compreender absolutamente tudo. Porque a física, né, cara, a matemática, esses assuntos assim, Mauro, eles são complexos, né? Até pra gente, assim, que estuda mais, não tem como. A gente tá descrevendo o universo, né? Compreendendo o universo. Não é uma coisa simples. É uma coisa complexa, né? Se você, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você pega o seu dedo e encosta um dedo no outro. Do ponto de vista Uhum, físico, você não tá encostando os dedos. Você exato. não encosta os dedos. Você fica por volta aí de uns 6 graus aí de distância, entendeu? Porque
é feito de eletrosfera, né? E átomo, né? O núcleo de um átomo nunca se encosta, força elétrica. A lei de Coulomb. Aí não. Então, tipo assim, você explicar isso pra uma pessoa de fora da área é muito difícil porque entra essa questão de como não encosta? Eu tô vendo meu dedo encostando. Então, então assim, eu acho que sempre vai ter uma parte que é mistério pra quem é da área e pra quem não é. Antigamente, quando não se conseguia explicar alguma coisa, se dizia que era mágica. Hoje, quando não consegue se explicar alguma coisa, se diz que é quântica. É esse outro problema da ciência atual, né? Porque a ciência ela é tão. Eu estava até inclusive conversando com meus alunos essa semana agora, ou foi semana passada. Eu estava explicando para eles, ô Mauro, que o que acontece? A ciência ela tem o seu valor, ela é importante. Mas a gente nunca pode esquecer que eu sou da física, por exemplo. Eu nunca vou ter tempo de vida para ir lá e entender tudo sobre, por exemplo, química. Então, simplesmente tem coisas da química que eu vou ter que aceitar que alguém estudou e que aquilo é verdade, ainda que eu não tenha como. Envolve um pouco de fé, se você parar para pensar. Porque eu não tenho como provar. Então, assim, é um exercício de humildade, né? A gente tem que, pô, peraí, deixa eu pesquisar para ver se é isso mesmo, deixa eu ver se eu consigo entender. E é isso aí, a ciência é desse jeito. E o tempo todo estando aberto a revisões, né? Quantos cientistas importantes e, né, renomados e reconhecidos encararam as primeiras hipóteses lá de Einstein com ceticismo, né? Então, Sim, ter a humildade de ficar se atualizando, reformando, a ciência não é estática, ela está sempre em questionamento de si mesma, né? deixa eu te fazer uma pergunta, Mauro. Todas. No seu caso, vamos até entrar nesse ponto aqui, que eu acho que essa discussão é até interessante. Você acha que a ciência ela tem capacidade de responder tudo? Na sua opinião? Ah, Pedro, mas é uma pergunta complexa, cara. A teoria de unificação, né, de todas as compreensões da ciência e da física, se isso é possível, eu estaria sendo desonesto contigo se eu dissesse que eu não espero que isso em algum momento possa vir a acontecer, né? Agora, se a gente vai chegar lá, não sei. Aí, talvez não a nossa espécie, né? Talvez daqui a ser 1 milhão de anos, 2 milhões, não sei. Isso Faz sentido. o físico aqui é tu, cara, mas eu entendi a provocação, né? Não, é porque eu falo assim, que é uma coisa que eu, pelo menos, tenho a impressão. Você descobre uma coisa, aí aparece mais três. Aí você descobre mais uma dessas três, aparece mais duas. E assim parece nunca ter fim. E eu pergunto por quê? Porque é uma coisa que eu me pergunto e eu fico vendo, cara, eu acho que não vai ter como achar tudo. Eu acho que a gente não vai conseguir achar tudo. Não vai ter como. Vai chegar num beco sem saída em alguma hora. Olha, É uma coisa que, de certo modo, acontece hoje, viu? A gente está tentando unificar as quatro forças fundamentais da natureza. E eu acredito que a gente não vai conseguir tão cedo. talvez não no nosso, No nosso tempo, né? no nosso tempo de vida, né? Eu me lembro quando se falou da expansão do universo, e aquilo ali era meio revolucionário, né? Quando eu nasci, o universo não era infinito, né? E no meu tempo de vida já se ampliou. Muito bem. É verdade. Pedro, cara, muitíssimo obrigado pela conversa. O objetivo realmente é dar uma noção, né, para quem gostaria de fazer o curso de física. Eu acho que as pessoas que escutarem o nosso papo aqui vão ficar impressionadas pela amplitude, pelo imenso universo, né, em todos os sentidos, que se descortina quando a pessoa, né, eventualmente for fazer o curso de física. Eu te agradeço muito, muito mesmo, Pedro. E valeu, cara. Deixar um tchau aí pro pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, viu? Fico muito grato por ter essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a física, né? Fiquei muito feliz de participar e eu desejo que as pessoas continuem mantendo esse interesse e tenham cada vez mais interesse pela física, né? Inclusive, de novo, faço incentivo, Mauro, que você tente novamente, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Valeu, eu tenho bons amigos aí na área. Muito bem. Dúvidas, perguntas, dramas, questionamentos e ansiedades a respeito desta entrevista ou deste programa podem ser enviadas aqui para o e-mail que estão na descrição. Um grande abraço a todo mundo que escutou, ao Pedro, e até o próximo episódio de Cursos e Profissões. Valeu!